Imagine acordar e perceber que você é a última pessoa viva no planeta. Você caminha pelas ruas de sua cidade e não encontra ninguém. Os carros estão abandonados, as casas vazias, o silêncio é absoluto. O mundo que um dia foi vibrante agora parece um cemitério gigante. Não houve um grande estrondo, nenhuma explosão apocalíptica, apenas silêncio. Parece um filme de ficção científica, certo? Mas e se eu te disser que essa cena pode ser mais real do que imaginamos? A extinção da humanidade pode parecer um conceito distante, algo que só acontece em histórias de cinema. Mas se olharmos para a história do nosso planeta, veremos que diversas civilizações já desapareceram antes. Povos inteiros que um dia foram poderosos simplesmente deixaram de existir. E se o próximo a desaparecer for a nossa própria espécie? Hoje, vamos explorar essa questão de um jeito que você nunca viu antes. Se os humanos realmente têm apenas mais 100 anos de existência, o que podemos fazer para mudar isso? E será que a extinção já começou sem que a gente perceba? A resposta para essa pergunta pode ser muito mais impactante do que você imagina. Quando falamos de extinção, a primeira coisa que vem à mente são os dinossauros. Eles dominaram a Terra por milhões de anos e de repente desapareceram. Mas nem toda extinção acontece de forma abrupta. Algumas são um processo lento, quase imperceptível, até ser tarde demais. O Homo sapiens já está na Terra há cerca de 300 mil anos. Mas se olharmos para a história do nosso planeta, percebemos que 99% de todas as espécies que já existiram estão extintas. Isso significa que, estatisticamente, nossa existência é um acidente raro e frágil. Se nossa extinção acontecer, será por um grande evento, como um impacto de asteroide, ou por algo que já está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. A extinção da humanidade pode ser causada por diversos fatores. Vamos analisar as principais ameaças que podem levar a esse cenário catastrófico. Os cientistas alertam há décadas. A temperatura do planeta está subindo, os polos estão derretendo e eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes. Mas por que isso é um problema tão grande? Porque não se trata apenas do meio ambiente. É sobre comida, água e moradia. Se as temperaturas continuarem subindo, colheitas inteiras vão falhar, cidades litorâneas serão submersas e milhões de pessoas serão forçadas a migrar. Vamos olhar para um exemplo real, o colapso da civilização maia. Estudos indicam que um dos fatores que levou à sua queda foi uma grande seca que durou décadas. Sem chuva, a comida sumiu. Sem comida, a sociedade entrou em colapso. Agora imagine esse mesmo processo acontecendo em escala global. Se as temperaturas subirem mais 2 graus Celsius, as áreas agricultáveis do planeta vão diminuir drasticamente e a fome pode se tornar um problema que afetará bilhões de pessoas. E acredite, isso não é coisa para o futuro distante. Já estamos vendo os impactos agora. As ondas de calor recordes, os incêndios florestais, as enchentes devastadoras. Tudo isso já está acontecendo. Agora imagine um cenário ainda mais sombrio, um conflito nuclear. Hoje existem mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo, o suficiente para destruir o planeta várias vezes. Durante a Guerra Fria, o mundo esteve a poucos minutos da destruição total diversas vezes. E o risco de uma guerra nuclear ainda é muito real. Se um conflito desse tipo acontecer, não se trata apenas da explosão em si. O problema maior é o que vem depois, um inverno nuclear. Com tantas explosões, a fuligem e a poeira subiriam para a atmosfera, bloqueando a luz do sol e reduzindo drasticamente as temperaturas. O resultado? A destruição da agricultura global, levando à fome em massa. A Covid-19 nos mostrou o quão vulneráveis somos. Mas e se a próxima pandemia for pior? A biotecnologia está avançando rapidamente, o que pode ser ótimo para a medicina, mas também representa um risco. A possibilidade de um vírus criado em laboratório se espalhar pelo mundo não é mais ficção científica. E o pior, nossa capacidade de resposta ainda é lenta e desorganizada. Se não melhorarmos nossa infraestrutura de saúde global, a próxima pandemia pode ser ainda mais devastadora.
E se o maior perigo para a humanidade não vier da natureza, mas de nossa própria criação? Muitos especialistas acreditam que estamos caminhando para um ponto sem retorno na inteligência artificial. Hoje, já existem sistemas de IA que superam os humanos em diversas tarefas. Mas e se essas máquinas se tornarem autônomas? Se uma IA superinteligente decidir que os humanos são um obstáculo para seus objetivos, o que impediria essa tecnologia de agir contra nós? Agora você pode estar pensando, ok, entendi, estamos em perigo, mas isso significa que estamos condenados? A resposta é, ainda não. A humanidade já enfrentou extinções antes. Há cerca de 70 mil anos, um evento chamado Erupção de Toba reduziu a população humana a apenas algumas dezenas de milhares de indivíduos. Nós quase desaparecemos, mas não desaparecemos. Sobrevivemos porque nos adaptamos, porque inovamos, porque encontramos soluções quando tudo parecia perdido. E se tem uma coisa que a história nos ensina, é que sempre há uma saída. Se queremos sobreviver, precisamos agir. Aqui estão algumas soluções: reduzir as mudanças climáticas, evitar conflitos globais, preparação para pandemias, regulamentar a inteligência artificial. A pergunta que iniciamos este vídeo foi: os humanos estarão extintos em 100 anos? A resposta é: depende do que fizermos agora. O que nos diferencia de qualquer outra espécie que já viveu neste planeta é nossa capacidade de aprender, evoluir e mudar o curso da história. Mas para isso precisamos agir agora. Se cada um de nós fizer sua parte, talvez daqui a 100 anos, as futuras gerações olhem para trás e vejam que este foi o momento em que mudamos tudo. Se esse vídeo te fez refletir, curta, comente e compartilhe. Vamos espalhar essa mensagem e garantir que a humanidade tenha um amanhã. O futuro depende de nós. Vamos fazer valer a pena.